Apóstola Raquel, vem para cá, apóstola. Vamos recebê-la com aplauso ao Senhor Jesus, honrando a vida da apóstola. Vamos aplaudir mais forte ao Senhor pela vida dela. Gente, que honra, que gratidão, que alegria, que tudo ter sua presença aqui. É uma honra de verdade. Queria dizer que eu e Nicole pessoalmente, Bispa Beth, toda a nossa igreja, nós estamos muito felizes. Esse aqui é o nosso povo, é onde nós temos dedicado tempo aqui em Maceió, e é uma grande alegria recebê-la. Eu já fiz toda a propaganda antes, aquela propaganda, o apóstolo Maurício, meu amigo, a apóstola Raquel, tá, aquele negócio todo, e é uma honra recebê-la aqui. Fica à vontade, seminário Alguém para a Vida Inteira, nada melhor do que uma especialista no assunto, em compromisso, jeito bíblico de amar, para estar falando com a gente. Estenda a sua mão para cá. Obrigado, Senhor, pela vida da apóstola, Pai. Usa ela esses 2 dias, Pai, para trazer um novo tempo sobre nossas vidas, sobre nosso ministério, sobre a nossa igreja, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. Fique à vontade entre nós. Amém. E graças a Deus. Fique à vontade, apóstolo. Aleluia. Pode ser mais forte esse aplauso? Você pode dar um grito de aleluia, de glória a Deus, celebrando ao nome do Senhor que vive para sempre. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. É um prazer muito grande. Enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, eu lembro da história de quando o Fred e a Nicole, jovens de 18 anos, viajaram para nos conhecer e ter um tempo conosco. E ali eles já estavam noivos, né? Já estavam noivos para casar. E é tão bom a gente poder ver que eles casaram, que eles estão construindo o reino de Deus, que eles estão dando continuidade ao legado sacerdotal dos seus pais. É tão bom poder ver quando 2 jovens entram dentro do centro da vontade de Deus. E eu quero dizer que é essa unção que está sobre essa igreja, essa é a unção que está sobre esse rebanho. Então você vai casar certo, você vai construir o reino de Deus certo. Deus vai mover na sua vida infinitamente mais do que você está pensando ou pedindo. Amém? Aleluia. Pode sentar, queridos. Acho que as luzes aí vão ser acesas. E enquanto isso, é um prazer muito grande estar aqui com a minha filhona, a Aimee. É muito bom ver Deus também levantando a minha casa, levantando a minha família debaixo dessa unção, dessa bênção de Deus. Eu fico muito feliz, muito grata mesmo a Deus de ver o que Deus tem feito na minha casa, na minha família, no meu ministério. Eu creio que é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que viver, é isso que a gente tem que experimentar na nossa vida. Essa unção que nos acrescenta, essa unção que se multiplica abundantemente, não só em nós, mas nos nossos filhos, na nossa família. Então a unção, para ela valer a pena ser vivida, ela tem que alcançar toda a nossa casa, alcançar toda a nossa família. E é muito bom poder ver Deus alcançando e se movendo na vida da Aimee. É maravilhoso. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Nós vamos ler o verso 28 até o 31, depois a gente vai ler o capítulo 10, e a gente vai ler do 6 ao 10. Gênesis 5, 28, e depois Gênesis 6, do 8 ao 10. Começando aqui do 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6, a partir do verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Eu gosto da versão que diz: entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Esse é um seminário que fala de relacionamento. Então, é um seminário que fala de casamento, de família, né? Uma conferência que fala que a proposta é uma pessoa, alguém para a vida inteira. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga: casamento, para valer a pena, tem que ser para a vida inteira. Diga isso pelo menos para 3 pessoas: para valer a pena, casamento tem que ser para a vida inteira. Primeiro ponto, casamento é para a vida inteira. Segundo, se você está aqui, você quer casar. Tem algum solteiro aqui? Levanta as 2 mãos para multiplicar e dá um grito bem forte, diga: eu. Tem algum solteiro aqui? 1, 2, 3, já. Pronto. Então, se você é solteiro, você quer casar. Se você está nessa conferência é porque você está buscando essa pessoa, você está buscando essa vida para você. Eu costumo dizer, quando os jovens chegam com alguma oração, com algum pedido para mim sobre um sentimento, eu disse: meu filho, é isso que tu quer para a tua vida? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Porque casamento, gente, é uma decisão séria. Casamento é um passo muito importante. Depois de Jesus, a segunda maior decisão da sua vida é a pessoa que você vai casar. Depois de aceitar a Jesus, é a segunda maior decisão da sua vida. Não é a faculdade que você vai fazer, não é a especialização que você vai fazer, não é o emprego que você vai buscar. Depois de Jesus, a maior decisão da sua vida é com quem você vai casar. E aqui, quem já é casado? Também levanta a mão e diga: eu. Então, aqui já tem uma turma que já está na estrada da vida inteira. Você já está nessa estrada da vida inteira. Geralmente, quando eu ministro sobre o compromisso, eu tenho uma tônica muito voltada à família. Porque não tem como, irmãos, a gente preparar o jovem, conduzir o jovem para o casamento, se a gente não mostrar o projeto que ele está entrando. Daqui a pouco, até o final, eu vou falar para vocês sobre um projeto chamado RLR. Quem já ouviu falar no RLR? Então eu vou falar desse projeto, passar essa visão, para ver se eu consigo levar pelo menos 2 ou 3 reunidos em meu nome. Para junto com o Som da Colheita, junto com o Fred, estar lá conosco em Manaus, em agosto, de 9 a 11. Então, quando a gente passa uma visão, a gente fala do projeto, a gente diz como é o projeto, a gente diz o que é que acontece no projeto, a gente diz o custo, o valor do projeto, e a gente vai e passa a visão daquilo que a gente crê e daquilo que a gente quer que a pessoa entre, participe, se envolva. Se nós estamos falando de casamento, então eu tenho que falar desse projeto chamado casamento.
Eu tenho que falar desse projeto que você vai entrar na vida inteira, para a vida toda. Você sabe, irmãos, por que os casamentos hoje, eles não duram? Eles falham porque as pessoas entram sem saber o que é um casamento. Primeiro que casamento é feito no corpo, na alma e no espírito. Aí as pessoas só querem o corpo, só foca no corpo e só pensa naquilo, e acha que o casamento se resume a sexo. E você vai ver que quando você entrar no casamento, casamento não é definido por sexo, casamento é definido por aliança. E aí você vai entender as outras partes do casamento, que é a alma e que é o espírito. Então, para você desejar alguém para a vida inteira, você precisa conhecer esse projeto chamado família. Você precisa conhecer esse projeto chamado casamento. E eu gosto muito do nosso querido Noé, porque para mim Noé é o patriarca que salvou a família de uma catástrofe. E eu quero dizer e declarar, e quero que você se empolgue aí e celebre, que Deus já levantou uma igreja aqui em Maceió, que vai trazer salvação para a família brasileira. Deus já levantou uma igreja aqui, que vai lutar para salvar a família. Quando eu vi todos esses movimentos acontecendo na nossa nação, desde Marcos Feliciano até a nossa manifestação pacífica lá na esplanada dos ministérios, há 4 anos atrás, eu comecei a profetizar isso, que um dia nós iríamos, não sei se Fred e Nicole lembram da gente falando num projeto chamado Rede Milhares, que tinha como alvo colocar 1 milhão de pessoas lá na esplanada dos ministérios, e a gente levantar a bandeira da família, porque eu sempre preguei sobre compromisso, sempre uma veia forte, uma tônica forte da minha ministração é família, é casamento, é o compromisso. Então sempre foi um desejo, irmãos. Quando eu vi aquela manifestação, eu me senti lá, porque eu acredito, irmãos, que há poder quando a gente ora, há poder quando a gente libera um decreto, quando a gente libera uma palavra profética. Eu quero dizer que chegou a hora de Deus restaurar o altar da nossa família brasileira. Chegou a hora de Deus restaurar os casamentos da nossa nação. Se o Brasil é ponta de avivamento, se o Brasil é canal de avivamento, como a gente já ouve há trocentos anos, né? Tantas palavras proféticas, tantos missionários, homens e mulheres de Deus, que profetizaram sobre o Brasil, falando deste grande avivamento, falando dessas ondas de homens e mulheres que vão sair do Brasil para pregar o evangelho aos 5 continentes, por toda a terra. Quantas palavras! Então, irmãos, se nós temos essa palavra profética de sermos avivalistas e de levarmos o evangelho do reino para os 4 cantos da terra, o primeiro lugar que a gente precisa alcançar é a nossa família. Porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Chegar naquele grande dia e dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz milagres, e ouvi de Jesus: atrás de mim, aparta-te de mim, não te conheço. Por quê? Porque não tinha obras, porque não tinha vida, porque não tinha atitude. E não tem lugar melhor para a gente consolidar caráter, atitude, comportamento do que dentro de casa. Se você ganha a sua casa, se você ganha seus filhos, se você ganha a sua família, se você constrói o altar e o reino de Deus dentro da sua família, meu irmão, não vai haver limites para você.
Você vai conquistar qualquer lugar, você vai conquistar qualquer bairro, qualquer rua, qualquer cidade. Deus vai entregar Maceió para vocês. Deus vai entregar essa cidade para vocês. Não fique pensando assim: ah, meu Deus, mas como? Hoje nós somos tão pequenos. Não despreze os pequenos começos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: ei, despreza não, viu? Diga assim para ele: nós estamos vivendo um pequeno começo, mas nós vamos crescer. Bata na mão de pelo menos 3 pessoas, diga: nós vamos crescer. Mais forte, eu quero ver o estalo da mão. Bate na mão dele e diga: nós vamos crescer. Vamos crescer. Tem uma historinha que diz que 2 ladrões entraram na igreja para roubar. Aí eles estavam lá mexendo, desmontando o som para roubar o som da igreja. E aí tinha um vigia na igreja. Aí o vigia disse: quem é que está aí? Aí os ladrões: poxa, você não falou que a igreja estava vazia, agora tem vigia. Rapaz, o que é que a gente faz agora? Diz que a gente é anjo. Aí o cara disse, e aí o irmão perguntou de novo: quem está aí? Aí disse: nós somos anjos. Aí o irmão disse: olha, eu estou armado. Se é anjo, então voa. Aí o outro olhou: e agora? Aí ele disse: a gente não voa porque nós somos anjo filhote. Então hoje você é só um anjo filhote. Hoje você está pequeno, mas você vai crescer. Deus vai fazer você grande. Deus vai dar a você um nome sublime nessa terra. Deus vai fazer uma história linda na tua vida. E essa vida linda e extraordinária que Deus vai te dar se chama casamento, se chama família. Esse é o maior projeto de Deus. Essa é a maior bênção, dádiva que Deus vai te dar, que Deus vai te conceder. Porque, irmãos, se você casar bem casado, nada te detém. Agora, se você casar mal casado, você cometeu um suicídio sentimental. É uma vida terrível. Você conhece alguém da sua família que casou errado? As histórias são escabrosas, né? Eu já vi cada história que eu digo: não, mas não pode. Esse homem tem que estar preso. Essa mulher não pode. Tu vive isso? Isso acontece contigo em 4 paredes? Irmãos, casar errado é triste. É triste para uma pessoa chegar à conclusão de que toda aquela aparente felicidade era uma fachada e que na verdade a vida daquela pessoa é uma desgraça. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer lhe dar uma família abençoada, uma família que vai desatar o seu ministério. A Aimee, as minhas filhas, elas sempre falam, elas querem demais casar, né? E a Aimee disse: mamãe, mamãe, eu não quero casar errado. Mamãe, em nome de Jesus, mamãe, eu prefiro ser freira de Jesus do que casar errado. Mamãe, eu não quero casar errado. Mamãe, eu disse: Aimee, relaxa, tu não vai casar errado, minha filha. Tu acha que tu vai casar errado? Não vai, porque tu tem um pai e uma mãe que estão trabalhando para isso. Tu tem um pai e uma mãe que estão junto com você, que vai levar você até o altar. Você não vai no altar sozinha não, filha. Tu vai no altar com a gente. E ela disse: não, é por isso, mamãe, que eu vou deixar vocês escolher. Então, sobre tu, esta palavra. Eu não vou deixar vocês escolher, deixa com a gente. Deixa com a gente. E aqui a gente vê na história de Noé algo que Noé estava vivendo e que dizia respeito diretamente à família de Noé. Essa situação não começou em Noé. Essa situação começou em Lameque.
O texto diz que Lameque viu que a terra estava pesada, que a terra estava cheia de pecado. Lameque viu toda a situação que estava vivendo o mundo naquela época. E Noé foi a resposta da oração de um pai. Noé foi a resposta da oração para salvação de uma família. Eu vou dizer algo, eu quero que você receba e se manifeste dando aplauso e grito de júbilo. Você é resposta da oração que alguém da sua família fez, e você nasceu para ser a resposta da sua família, da sua descendência, da sua geração. Através de você vai vir salvação para toda a tua família. Yes! Você é resposta de oração. Bispo, quando você vê seu filhão aqui conduzindo a igreja, você não fica feliz? Não é resposta de oração, de joelho, de clamor seu, do seu esposo, clamando pela sua descendência? Você é resposta de algum Lameque da sua família, para viver uma restauração familiar, para se viver um resgate familiar, para se viver uma restauração familiar, precisa ter uma voz profética dentro de casa. Precisa se levantar alguém que perceba o caos, que perceba o pecado, que veja toda a situação e que decida liberar uma palavra de vida. Você estava numa rota de morte, você talvez seria mais um na sua família, você talvez seria vítima de maldições hereditárias, adquiridas, involuntárias, mas uma palavra profética, uma palavra de vida mudou a tua vida, mudou o rumo da tua vida. Um dia Jesus entrou na tua história, um dia alguém falou de Jesus, um dia veio um Lameque que olhou e disse: esse aqui vai trazer descanso, esse aqui vai trazer uma trégua no meio dessa guerra, esse aqui vai mudar o caos, esse aqui não vai deixar a tragédia e a catástrofe acontecer na nossa família. Você é esse. E esse Lameque, irmãos, ele já passou pela sua vida. Diga assim: Lameque já passou pela minha vida. Segura a mão da pessoa que está ao seu lado, diga: ei, você já teve uma palavra que mudou a tua vida. Diga: você já foi visitado por uma unção de Lameque. Diga assim: Lameque já passou na tua vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente fica pensando: ah, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou achar esse alguém para a vida inteira? Será mesmo que eu vou casar? Oh meu Deus, será mesmo que lá em casa vai ser diferente? Será que as coisas vão mudar lá em casa mesmo? Será que meu casamento vai dar certo? Será que não vai ser mais uma reprise, uma novela que já passou lá em casa? Será que eu não vou viver igual minha mãe, igual meu pai? Será que não vai acontecer comigo o que aconteceu com todos da minha família? Às vezes você está na igreja e você ainda não recebeu, ainda não entendeu que um Lameque, uma palavra, um decreto, uma profecia já foi liberada sobre você, e você está vivendo como se não tivesse nada a teu favor,
como se não tivesse nada por você. Eu sei que é normal, porque eu também já fui solteira, eu também já fui mais jovem, ainda sou jovem, aleluia, glória a Deus. Tem quem diga que eu já passei dos 40, não é verdade? É verdade. Então, eu sei como é muito bem esse sentimento de ansiedade. Será que eu vou casar mesmo? Será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou ter uma família mesmo? Eu sei que é normal, mas o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que assumir uma posição de quem já recebeu uma palavra de vida. Quando Deus encontrou Noé, Deus tinha já um relatório sobre Noé. Quando Deus foi passar o projeto de redenção, de salvação da família, Deus já tinha encontrado um perfil em Noé. Ou seja, antes de você casar, antes de você fazer o teu ministério acontecer, antes de você fazer a tua faculdade, antes de você viver qualquer conquista, você tem que viver em cima. Ou seja, você tem que viver com um estilo de vida, com uma atitude de quem já tem uma promessa, de quem já tem uma palavra, de quem já é diferente. Você não é mais um no meio dessa juventude. Você não é mais um na escola, você não é mais um na faculdade, você não é mais um no trabalho, você não é mais um na sua família. Você é diferente, e você tem que agir diferente. Eu sempre fui diferente, irmãos. Desde criança, eu sempre fui diferente. Eu assumi o trabalho com a igreja, com jovens na minha igreja, com 11 anos. 11 anos eu comecei a liderar os adolescentes. Com 15 anos eu já era líder dos jovens. Hoje eu prego, mas na minha adolescência eu tocava e cantava. Eu estou crendo que um dia alguém vai investir na minha vida para me gravar um CD. O jovem profeta ainda vai investir. Eu vivo dizendo para ele: Maurício, agora estão no estúdio. Eu digo: tu não precisa de alguém para fazer um back. Me chama para fazer a segunda voz. E aí eu tocava e cantava. E aí eu comecei a liderar a equipe de louvor. E a gente criou uma banda chamada Nova Canção. A gente viajava o Maranhão inteiro. Eu viajava o Nordeste inteiro. Nos congressos da minha igreja, na igreja dos meus pais. Os pais são pastores. Eu mergulhei, eu sempre fui diferente. Na minha escola, eu criei um movimento dos evangélicos. E aí na hora do recreio, a gente reunia todos os evangélicos da escola e a gente começava a cantar. E eu compartilhava a palavra e muitos jovens aceitavam Jesus. Teve uma época que a gente tinha aquele negócio de botar, eu sou da época do disco de vinil, aí a gente botava o disco para girar ao contrário, para ver as mensagens subliminares. A gente passava a escola toda: olha, depois da escola a gente vai falar um negócio aí, coisa do sobrenatural. A gente vai mostrar para vocês umas músicas que tem bruxaria, que tem... Rapaz, era assim de jovens. E a gente botava o CD, a pobre da Xuxa sofreu na nossa mão. A gente botava aquela música dela, Xuxa Demônio. Como é que era, meu Deus? Essa daí, do Lari aí. Aí a gente botava, aí aparecia a voz direitinho: Xuxa Demônio, aceita Jesus agora. E aí eles aceitavam Jesus. Sempre fui diferente, sempre fiz a diferença. Por onde eu passei, sempre fiz a diferença. Você não pode viver como mais um. Você é diferente. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela pediu a Deus uma menina. Ela disse: Senhor, ela tinha tido 5 filhos homens, mamãe teve só 8. Ela tinha tido 2 meninas e 5 homens. Ela disse: Senhor, eu quero fechar a fábrica, já dei a minha contribuição para o planeta, e eu quero uma menina.
E aí ela engravidou de novo. Ela disse: Senhor, eu quero uma menina, o nome dela vai ser Raquel, ela vai ser tua. E ela fez todo o meu enxoval, e eu nasci. E quando eu fiz 21 anos de idade, Deus veio para minha mãe e disse: agora chegou a hora de você cumprir a sua parte. Eu cumpri a minha, lhe dei a menina, agora me dê a menina que você disse que era minha. E a mamãe disse: Senhor, ela é tua. Com 21 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais para o Amazonas, para Jocum, ser missionária. E até hoje, no reino, trabalhando com o Senhor, trabalhando no reino de Deus, na obra do Senhor, porque existia um decreto, porque existia uma palavra, e eu trabalhei pela palavra profética que havia na minha vida. A palavra era de que eu seria do Senhor, de que eu era dedicada ao Senhor. Então eu trabalhei para dedicar minha vida ao Senhor. Você acha que foi moleza? Você acha que eu não passei tentações e lutas? Até os 18 anos eu lutei para beijar na boca, eu lutei para namorar, marcava encontro nas praças com os meninos. O menino ia para uma praça, eu ia para outra. Tinha um encosto na minha vida, a oração da minha mãe. Lutava, meu irmão. Um dia eu cheguei e disse: rapaz, eu quero ir numa boate. Eu nunca fui numa boate, quero ir numa boate. Era tão desconectada que eu fui para a boate 3 horas da tarde. Ainda levei 2 amigas minhas, 2 assembleanas do pé roxo, reteté. Vamos lá, minhas meninas. Quando eu queria fazer o mal também, fazia o mal. Levei as 2 meninas, chegamos lá na boate. O cara disse: não, aqui só abre 11 horas. Ah, é? Tá bom. Cheguei em casa. Quando eu entrei em casa, a mamãe estava cortando um bife. Olhou para mim: Raquel, onde é que tu estava? Eu digo: não, senhora, eu olhei agora para você e Deus me mostrou. Onde é que tu estava? Eu digo: meu Deus, ela está cortando esse bife, a próxima vai ser eu. Sempre Deus vinha. Não foi fácil. Não foi fácil. Não estou dizendo para você que eu nunca passei tentação, que eu nunca passei luta, que eu nunca passei guerra. Mas existia uma palavra, e na hora da frieza, na hora da guerra, na hora da crise, eu clamava as palavras proféticas de Deus. Eu me lembro que na minha adolescência toda, quando eu estava nos meus momentos de arrependimento, eu dizia: Jesus, não te esqueça de mim. Jesus, não te esqueça das tuas promessas. E Jesus dizia: eu não vou me esquecer, eu vou fazer cumprir a minha promessa em ti. Levanta a tua mão. Eu quero declarar que independente da luta, da guerra que você passa, Deus não vai se esquecer de você. Deus não vai desistir de você. E a promessa que Deus tem na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus tem uma promessa na tua vida, e Ele vai cumprir essa promessa. Existe uma promessa como de Lameque, uma promessa de consagração. Ah, mas após, quando eu nasci, eu fui consagrada, foi para um santo católico. Aí eu fui consagrado, foi para a macumba. Em algum momento da tua vida, Deus entrou e mudou o decreto de morte, a palavra contrária, e liberou uma palavra de vida, eu tenho certeza. E essa palavra de vida é ela que reina hoje sobre você. É ela que reina sobre você. Noé trabalhou em cima dessa palavra. Entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um caminho. E o que você vai fazer nesse caminho? Quais são as suas atitudes nesse caminho? Qual vai ser o seu comportamento nesse caminho? Quer casar? Quer ter um casamento para a vida inteira? Então você tem que fazer esse caminho. Tem que construir esse caminho. Como é que se constrói esse caminho? 3 características de Noé. Ele era santo, ele era obediente e ele tinha fé. Homem justo, temente. E quando recebeu a revelação de construir uma arca, um grande barco, em cima de uma chuva que ele nunca tinha visto, que nunca tinha acontecido,
ele teve fé. Então, para quem quer casar, quem quer construir um barco que vai trazer salvação para a família, tem que ter essas 3 características. Tem que ser santo, tem que ser obediente e tem que ter fé. E falar de santidade, não tem uma estratégia melhor do que compromisso. O que é o compromisso? Compromisso é uma estratégia que o Senhor nos deu há mais de 15 anos atrás, para os jovens se relacionarem. Quando jovem, já em missões, nós nos relacionamos dentro de um modelo chamado amizade especial, que era o sistema de Jocum de relacionamento. E era muito interessante, era muito legal, mas não nos dava limite. Só dizia, não pode se prostituir, não pode pecar nessa área, não pode ter nenhum pecado nessa área, mas não dizia para a gente o que a gente deveria fazer. O que a gente deveria fazer para não se prostituir, para não entrar numa fornicação, para não deixar uma cobiça, uma luxúria, para não deixar as raízes que se criam nessa área. Não havia. E aí eu me lembro que um dia, o pai na fé do Maurício, Pedro, tem um trabalho muito lindo lá no Rio, na comunidade do Borel. Maurício ligou para ele e disse, olha, eu estou de amizade especial com a menina. E aí o Pedro, amigo dele, disse, tu já beijou ela? Aí ele disse, não, então beija, cara, tem que beijar logo para sentir. E o Maurício, um bom discípulo, veio. E aí a gente se beijou. No dia seguinte, eu procurei o Maurício na base, o cara sumiu. Eu digo, pronto, o bafo de múmia matou o irmão. O irmão desistiu, foi embora. E aí depois a gente se falou, porque ele foi para uma outra base que era bem distante da minha. Ele disse, Raquel, quero casar contigo. E a gente tinha programado, a gente começou essa amizade especial em outubro. A gente tinha programado em maio do ano seguinte, em 93, 94, dele ir conhecer minha família. E em dezembro de 94, a gente pensar em casar. Aí depois do beijo, ele disse, Raquel, o nome de Deus é já. Eu beijei você e eu não senti nada bom. Então a gente não pode ficar nessa. A gente tem que casar logo, minha irmã. Então vamos casar em dezembro. Eu digo, ok, dezembro está ótimo. Não, agora. Estava em outubro e casou em dezembro. Nós fomos nos casar em dezembro, 3 meses. E aí ele disse para mim, Raquel, é o seguinte, não vai dar certo eu ficar aqui. Eu vou ficar lá na outra base e você fica aqui. A gente foi procurando escapes, porque não tinha um elo orientador que nos dissesse, que nos conduzisse. Quando, já trabalhando com a juventude, a gente percebeu que a maior luta de um jovem é essa área sentimental. Irmãos, escute, jovem, quando o diabo quer tirar você da presença do Senhor, primeira coisa que ele faz, coloca um sentimento errado. Primeira coisa do diabo, é o primeiro jogo do diabo, é no teu coração. É o cupido mesmo. É o primeiro lugar onde o diabo vai querer setar você, é no seu coração. E aí, a gente lá naquela luta que a gente já tinha passado no nosso relacionamento, a gente sabia muito bem como é que era para um jovem se guardar. E aí a gente pegou e estabeleceu o compromisso. E quando a gente estabeleceu o compromisso, foi um choque. Porque na época, a gente foi muito radical. A gente não deixava os jovens nem segurar na mão. Quem aqui está namorando? Aí o jovem, a partir de hoje, você não vai mais usar essa palavra namoro. Essa palavra namoro está fora do seu vocabulário. A partir de hoje é compromisso.
E essa moça é compromissada, esse rapaz é compromissado seu. E você não vai mais ter contato físico. E aí os jovens foram olhando assim para a gente. Quase que se manifestando. A gente foi vendo os jovens ficando com a cara feia. A gente tinha introduzido a dança. Não existia aquela coisa de dança na igreja. Tínhamos ido a Bogotá, tínhamos ido um monte de dança radical. Trouxemos um monte de dança, uma bateria sinistra. O pessoal dizia que estava botando o mundo dentro da igreja. E aquele movezão, todo poder. E os jovens lá, radicalizando. Quando a gente falou que ia acabar o namoro, esse jovem foi fechando a cara, foi olhando para a gente. E a gente dizendo, a partir de hoje, vocês não vão nem segurar na mão. Amém, glória a Deus. 3 almas que não estavam em relacionamento, amém. Tinha menos de 100 jovens. Acho que se ficou uns 30 foi muito. Na outra rede que teve, só uns gatinhos pingados. E aí eu disse, uau, grande vai ser a jornada. E aí a gente fez um seminário, a gente botou Projeto Eliezer, casamento de Isaac e Rebeca. E aí a gente fez o Projeto Eliezer, e foi um mês de seminário, falando sobre os padrões do compromisso. Nisso surgiu o meu primeiro livro, que é Compromisso, Jeito Bíblico de Amar, que é fruto desse seminário. E aí a gente fez o seminário, e nesse seminário desatou. Os jovens começaram a entender. E aí ficou aquele grupinho fechado, né? Não era todos, um grupo pequeno, mas fechado, pagando preço. E dali a gente foi construindo. A gente foi construindo. Hoje, quando eu vejo movimentos como Escolhi Esperar, movimentos como o que Sara Estiva faz das princesas, e outros tantos movimentos que tem vindo, eu digo, uau, Deus hoje já levantou uma geração inteira. Essa geração já chegou aqui na Seara. Já tem alguém aqui que está esperando, que acredita no compromisso. Se tem alguém aqui, dê um amém bem forte, um aplauso ao Senhor. Compromisso é para quem é santo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, compromisso foi feito para crente. Mais ou menos não entende não. Novo convertido não entende. Crente religioso não entende. Compromisso é para quem teve uma experiência profunda com Deus. Compromisso é uma experiência sua com Deus. Eu não estou aqui para te convencer. Oh, quem me dera. Oh, quem me dera. Para convencer a minha filha, ela teve que ter experiência dela com Deus. Porque a princípio ela não namorava, porque ela tinha um cinturão na frente dela. Ela tinha um pai e uma mãe que, se namorar, tu pede os teus dentes, tu vai usar, vai fazer implante. Porque lá em casa o negócio é radical. Então ela era na força do braço, né, minha filha? Amanhã você conta um pouquinho dessa história. Era na força do braço. Mas aí ela teve uma experiência um dia, lá no quarto dela, no quintal. Ela teve a experiência dela com Deus. Quando ela teve a experiência dela com Deus, aí pronto. Então não é porque eu era a mentora do compromisso, quem me dera poder convencer cada um de vocês. Mas o que eu estou dizendo aqui é que você precisa ter uma experiência com Deus para entender isso. Não tenta racionalizar com o que eu estou te dizendo, porque o que eu estou te dizendo pode chegar só no nível das tuas emoções, só no nível da tua mente.
Você até entender, mas não compreender, até querer, mas a carne é fraca. Você pode até desejar, mas o que eu quero, isso eu não faço, o que eu não quero, e aí viver naquela luta. O que você precisa hoje? Ter uma experiência profunda com Deus e assumir a santidade como um estilo de vida. Santidade não tem prazo de validade. Eu vou ser santo só nesse final de semana, porque eu estou no seminário a vida inteira, uma pessoa para a vida inteira. Então agora, sábado e domingo, olha, santo. Segunda-feira, minha carne me aguarde. Santidade não tem prazo de validade. Senhor, eu vou te dar 1 ano. Senhor, 1 ano. Ah, Deus, se tu não fizer em 1 ano, eu vou à luta. Eu vou te dar 1 ano, Senhor. Se eu arranjar um marido para mim, uma mulher para mim. Mas daqui a 1 ano, virou 31, primeiro, se eu não tiver casado, aí vai ser por minha conta. Aí eu vou botar para quebrar. Santidade não tem prazo de validade. Ah, eu estou procurando na igreja, mas na igreja só tem menino feio, uma menina feia. Aí eu vou lá no mundo, aí eu pego alguém lá no mundo, aí depois eu trago para a igreja, aí se converte. Santidade não tem prazo de validade. Santidade é uma decisão para a vida toda. É uma decisão que você tem que fazer em todo o tempo. É uma decisão que você tem que assumir diante de Deus. Eu vou ser santo. O compromisso, ele é todo baseado na santidade. Em você renunciar a um contato físico, em você renunciar a um desejo, uma vontade, em você renunciar, estar perto de uma pessoa amada, trocar carícias com a pessoa amada. Santidade é você decidir algo novo que ninguém nunca viveu. Quem quer viver algo novo da parte de Deus? Levanta as 2 mãos e diga amém. Quem quer viver uma experiência nova com Deus? Então você tem que fazer algo que você nunca fez para Deus. Se santificar. Abre as portas para que Deus faça algo. O que Deus fez com Noé, Ele nunca tinha feito com nenhum homem. A palavra diz que Noé achou graça. Graça é um favor imerecido. Graça é fruto da misericórdia e do amor de Deus por você. Mas viver debaixo dessa graça é você assumir uma postura diante de Deus. E a graça que Noé encontrou diante de Deus é porque Noé era diferente de todos da sua época. Entre todos da sua época, ele era diferente. Ele era santo, ele era obediente a Deus, e ele acreditava, ele tinha uma fé que Deus ia fazer algo novo na vida dele. A graça que estava sobre Noé era por causa do estilo de vida que Noé tinha. E a graça se manifestava a ele, sobre ele. Então a graça que Deus quer manifestar na sua vida, ela deve ser fruto da tua santidade para com Deus. Se essa proposta de compromisso ela exige a santidade, qual é o maior perfil para se viver isso? Diga, obediência. Mais forte. Obediência. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, como você está na obediência? Diga assim, você está obedecendo seus pais? Você está obedecendo seus pastores? Você está obedecendo a Deus em primeiro lugar? Como está a sua obediência? Compromisso
é uma chamada para a santidade. E quem vive o compromisso tem que decidir obedecer. Decidir obedecer às cláusulas, às regras. E olha, queridos, deixa eu dizer algo para você. Todo jovem precisa de regra. Você já viu uma casa sem regra? Como é que é? Que o filho chega a hora que quer, faz o que quer. Você já viu uma casa assim? O que é que acontece com essas pessoas, com esses jovens? Se tornam o quê? Rebeldes. Quem faz o que quer, abre porta para rebelião na sua vida. Todo jovem precisa de regra. Todo jovem precisa de princípios. Precisa de parâmetros. Eu sei que isso não é fácil, porque ninguém, irmãos, seja jovem, velho, adulto, ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de ser exigido, ninguém gosta de ter alguém ali falando, faz isso, não faz isso, não faz isso, ninguém gosta. Mas é os princípios para você viver uma vida extraordinária. Você quer viver uma vida extraordinária em Deus? Se quer, diga um amém bem forte. Então, se você quer, você tem que pagar um preço extraordinário. Então, tem que viver uma vida de santidade, tem que viver uma vida de obediência. Quando você vive uma vida de obediência e uma vida de santidade, você está exercendo algo. Sabe o que você está exercendo? Fé. Para a gente ser santo, a gente tem que ter fé. Tem que ter fé, é pela fé. Não, em nome de Jesus, eu não vou mentir mais. Meu Deus, eu estou declarando isso pela fé. Meu Deus, eu não vou mais me masturbar. Eu não vou mais me prostituir. Eu não vou mais ter relação sexual fora do casamento. Eu não vou mais fornicar. Eu não vou mais ficar trocando carícias e despertando o meu libido. Eu não vou. Eu vou segurar os meus desejos, aonde os meus desejos da minha vontade. É pela fé. É pela fé. O que Noé viveu, o que Noé experimentou, foi pela fé. E como está a família hoje? Os maiores índices de divórcios. Hoje no Brasil, para cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. As estatísticas dizem que nos próximos 10 anos, na verdade já dizem, já tem uma pesquisa científica no Brasil, que a família nos últimos 10 anos, ela passou por uma metamorfose. Ela passou por uma metamorfose ambulante, lembra do Raio Seixas? Pois é, a família ela passou por uma metamorfose. Hoje, o que a gente vê, esses grupos de ativistas gays, que eles estão lutando por esse direito da família, de 2 pais, de 2 mães, isso já é fruto dessa metamorfose que a família passou. A família, dos 10 anos para cá, ela não é mais a mesma família, ela mudou, sabia? O que acontece nessa família de hoje? Essa família de hoje, ela tolera o divórcio, ela tolera a infidelidade, a traição, ela tolera esse nível de família fora do padrão de Deus, macho e fêmea, homem e mulher. Essa família que hoje já está entrando, irmãos. É algo que nós como igreja vamos ter que lidar. Porque as pesquisas dizem que agora nesses 10 anos para frente, tudo isso, divórcio, infidelidade e essa característica de famílias de 2 pais, 2 mães, só vai aumentar.
Essas estatísticas. As estatísticas dizem que só vai aumentar os divorciados na igreja, porque tu acha que isso não vai atingir a igreja? Tu acha que isso não vai vir para a igreja? Não vai respingar na igreja? É ruim. Vai. Até mesmo porque a igreja, ela é para os doentes, os enfermos, os que precisam de Deus. Então é essa leva que vai vir para a igreja. É esse tipo de família que vai vir para a igreja. Essa família divorciada, essa família que trai, que vai começar a fazer vistas grossas. O homem pode ter as mulheres na rua, só não precisa a mulher ver. As mulheres também podem ter seus homens na rua, só não precisa ver, só não precisa trazer, só não faz na nossa cama, mas pode fazer aí nos motéis e nos cantos da vida. E esse estilo de famílias homossexuais. Então, cada vez isso só vai aumentar. Essa é a previsão, pastor Fred, pastora Nicole. Por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Essa proposta dessa conferência, nunca desistam. E pelo contrário, faça dessa conferência uma das maiores conferências da cidade. Trabalhem para isso. Vocês ajudem seus pastores, levantem essa bandeira, porque a previsão é que a gente entre aqui nesse tempo de Noé, viu? Qual é esse tempo de Noé? É o tempo de Sodoma e Gomorra. Que tempo é esse? Que Deus decidiu acabar com o mundo. Que Deus ficou com o coração pesado. Vocês viram a onda de violência que está acontecendo por todo o Brasil? Em São Paulo agora, nunca se teve tanto estupro. Vocês já viram tanto de crimes sexuais que tem acontecido no Brasil? Estupro em ônibus, estupros em vans. Uma coisa, irmãos, absurda. O que é isso? Uma perversão sexual desenfreada. O Brasil já é conhecido como uma nação que tem todo esse pecado da carne, pelos carnavais, pelos números de prostituição, né? O norte é um dos maiores índices de prostituição infantil. A gente enfrenta essa batalha, essa guerra lá no norte, né? Os maiores índices de prostituição infantil, né? Aqui no Nordeste do trabalho escravo infantil, que também são índices grandíssimos aqui, e também de vários tipos de criminalidade. Mas está vindo, irmãos, está vindo uma deformação. Nós estamos entrando nessa era aonde o pecado tem sido pesado na terra, aonde Deus está olhando para tudo isso. E eu não sei se vocês já viram situações que têm acontecido na Ásia, como tsunamis, como terremotos. Agora, recentemente, nós recebemos uma equipe de missionários do Chile, e eles fizeram um prático missionário no Haiti. Vocês lembram do terremoto que aconteceu no Haiti? Então, no terremoto que aconteceu no Haiti, algo aconteceu muito forte. Aonde ficava o local, o território, a geografia dos três poderes da justiça, o palácio do governo e tudo mais do Haiti, destruiu, foi toda para o chão. Mas o mastro, aonde estava a bandeira do Haiti, não caiu, ela ficou intacta. Isso apareceu até em jornais. Quando a igreja do Haiti viu aquilo, eles foram orar. E Deus disse: eu julguei a terra por causa do pecado, mas a bandeira erguida é a minha promessa de que eu amo a nação e vou trazer um grande avivamento. Sabe o que aconteceu?
todas as igrejas do Haiti começaram a fazer um mover de oração 24 horas. E eles começaram a orar nas madrugadas. Eles passam no Haiti, as igrejas no Haiti, eles têm a cultura, 5 horas da manhã, você anda nas ruas, as igrejas estão abertas e o povo orando, orando. Os missionários vieram de lá, meses atrás, ele disse: apóstolo, você tem que ir no Haiti, é de arrepiar os cabelos. Deus está trazendo um grande avivamento para a nação. Mas foi preciso passar por uma catástrofe que a gente teve que ir lá ajudar eles. Você quer ver terremoto acontecendo? Você quer ver tragédia acontecendo aqui? Você quer ver Deus julgar a nossa terra? E a gente não tem estrutura não, meu irmão. A gente não tem estrutura para essas catástrofes da natureza não. Mas o pecado, ele traz a ira de Deus. E uma hora esse cálice transborda. E o que nós como igrejas temos feito? Nós temos sido, irmãos, como Eli, complacente, vendo os Ofni e os Finéias. Os Ofni e os Finéias, que eram os filhos de Eli, se prostituindo nas portas do templo, administrando o altar de uma forma impura, colocando o garfo no tacho, pegando da gordura que era para queimar, que era para subir como incenso, comendo da carnalidade, se alimentando da carnalidade. E ele não fez nada. E o que aconteceu? Morreu toda uma geração. Toda a geração de Eli morreu e ele junto. Então nós não podemos nos calar. Nós temos que levantar a bandeira da família. Nós temos que levantar a bandeira dos valores familiares. Nós temos que resgatar essa família lá onde ela se perdeu. E quando a gente fala sobre essa moral, sobre essa ética, sobre essas regras, a gente não está falando só de Bíblia não, a gente está falando de cultura familiar, como era que acontecia os relacionamentos na época dos nossos avós, hein, irmãos? Como era, bispo? Na época dos seus pais, dos seus avós, na época dos meus pais, dos meus avós, como era? O rapaz tinha que ir lá na casa da moça, tinha que falar com o pai da moça, tinha que pedir permissão para o pai da moça. Não era assim, irmãos? Isso é coisa de Bíblia. Está na Bíblia. Mas isso já fazia parte de uma sociedade. Porque os modelos de casamento na Bíblia eram assim, era todos com a bênção do pai, da mãe, pai e mãe organizando, encaminhando tudo. Mas isso já fazia parte da sociedade. Às vezes a gente assiste filme antigo e aí me diz: ah, mamãe, eu queria ter vivido nessa época. Parece ser tão puro, tão linda aquela época. Eu digo: mas tinha os pecados daquela época também, minha filha. Só que era mais escondido, né? A pornografia era difícil acesso para ver uma pornografia. Hoje em dia abriu a internet, entrou, navegou, já vem as mensagens, as imagens e tudo mais. Hoje em dia, para ter um homem santo que se guarde virgem, é macho mesmo, irmão, porque o negócio é pesado. Para ter uma mulher virgem, santa, que se guarde, tem que ser mulher cabra macha mesmo. Tem que ser mulher de verdade mesmo. Porque não é fácil. Os apelos, as tentações hoje é muito forte. Então é esse o quadro que a gente se encontra hoje. E a gente precisa se posicionar. Tem uma palavra de Lameque sobre nós. Tem um decreto sobre nós de que nós vamos trazer descanso para essa terra. E a gente precisa agora se posicionar. Viver essas 3 características: santidade, obediência e fé. Porque vai chegar a hora que Deus vai vir de encontro a nós. Vai chegar a hora que Deus vai vir até nós. Vai chegar a hora que Deus vai nos dar estratégia. Vai chegar a hora que Deus vai nos dar ordem. Vai chegar a hora que Deus vai salvar a nossa família. Eu quero declarar que esse é o ano da salvação na tua família. Esse é o ano que teu pai, tua mãe, teu tio, teu avô, tua avó, tua parentela vai se converter.
Esse é o ano que Deus vai trazer salvação para teus amigos, para teus colegas. Esse é o ano que Deus vai salvar aqueles que estão ao teu redor. Esse é o ano. Esse é um ano de salvação. Queria que o louvor viesse aqui, a Aimee, a gente cantasse aquela música que a gente estava cantando mais perto. Esse é o ano que você precisa se posicionar. Esse é o ano que você precisa dizer para Deus: eis-me aqui. A Bíblia diz que quando Noé era pai de 3 filhos, Deus falou com ele. Deus disse a Noé: constrói um barco, porque eu vou julgar essa terra, mas você e a sua família serão salvos. Eu não sei sobre a justiça de Deus na terra, isso não compete a mim, mas eu sei o que é de competência minha e o que Deus espera de você. Que você se levante e que você construa o barco que vai salvar você, sua família e as famílias da terra. Deus sempre desejou salvar as famílias. Mesmo depois de Noé, a família de Noé pecou, o pecado de novo entrou. E Deus mais uma vez procurou um homem e uma mulher para mudar a história das famílias, e encontrou Abraão. E disse para Abraão: em ti serão benditas as famílias da terra. O plano de Deus sempre é salvar nossa família. Você quer alguém para a vida inteira? Você quer alguém para a vida inteira? Entenda qual é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é te dar uma pessoa para suprir tua necessidade física, sexual, para ter alguém que cuide de você, que supra a tua solidão. Deus quer que você entenda que querer uma pessoa para a vida inteira é querer o maior projeto de Deus na terra, que se chama família. Porque quando Deus criou o mundo, Ele disse: façamos o homem. Todas as coisas Deus criou com uma palavra. Ele disse: haja luz, haja plantas, haja mar, haja céu. Mas quando chegou em mim, em você, Ele disse: façamos. Ele tocou em você, porque Ele sabe que você precisava de toque. Ele sabe que você precisava de intimidade. A mão de Deus na tua vida, em construir você, é porque Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer te tocar. Deus quer que você seja tocado. E qual é o projeto da família? Crescei, multiplicai, sujeitai a terra. Todo o teu projeto de reino envolve a tua família. Todo o projeto que Deus tem, muitos de vocês serão um dia pastores, muitos de vocês um dia serão ministros do Evangelho, serão cantores, levitas no altar, irão tocar, irão dançar, serão missionários, evangelistas, profetas, mestres na palavra. Mas tudo isso vai acontecer a partir do teu projeto principal, que é a tua família. Não adianta você construir um ministério e casar errado, meu irmão. Você tem que casar certo para construir um ministério certo. Então ter uma pessoa para a vida inteira é crescer, é multiplicar, é encher a terra, é sujeitar, é dominar, é pisar na cabeça do diabo, é pisar na cabeça da serpente. Orabaia choricandaraba sandarai, oreandaraba choriandarai. Eu não posso
falar de relacionamento, falar de características que você tem que buscar. Eu não posso induzir você, levar você a orar, a fazer uma aliança para casar, se você não entender o projeto que é família. O que é casamento? Casamento não é para ver se vai dar certo. Casamento é para a vida inteira. Casamento não é se não deu certo a gente termina, a gente se separa. Casamento é para envelhecer junto, é para criar uma história junto. É para isso que é casamento. Casamento é para ter uma descendência. Casamento é para construir uma história a tal ponto que quando você morrer, seu nome não vai ser esquecido na terra. Casamento é para você construir o reino de Deus, multiplicar o reino de Deus, fazer crescer o reino de Deus. É para isso que é o casamento. Você entende isso? Quantos querem entrar nesse projeto? Fique de pé. Eu não sei o que o pastor Fred tem pensado, mas antes da gente gerar um mover, eu queria fazer uma oferta. Pode ser? Então, vejam aí como é que vai ser. Eu queria que você separasse uma oferta e você fizesse uma oferta pelo esse projeto. Deus, antes de querer uma pessoa para a vida inteira, eu quero dizer que eu acredito na família. Eu acredito no casamento de homem e mulher. E eu vou lutar para que o divórcio suma, para que a separação nunca alcance. Eu vou lutar. Vem aqui no altar, entregue a sua semente. E logo depois nós vamos ministrar a unção para vivermos uma libertação na família. Leva-me mais perto, muito mais profundo. Quero te conhecer, pois tu és muito mais doce de tudo que eu conheço. Quero te conhecer. Orabaia choriandarabai, orabacandaraba choriandarabai. Oh meu Deus, nessa noite, traga revelação, Senhor. A revelação, meu Deus, a cada um de nós sobre o que é família, sobre o que é lutar pela família, sobre o que é, meu Deus, trabalhar pela família. Traga revelação. Peça a Deus que te dê uma revelação do que é a família na visão de Deus. Peça a Deus que te dê uma revelação. Feche os teus olhos e peça a Deus: Deus, me dê a revelação do que é a família para ti, do que é essa aliança, dessa aliança inquebrável, dessa aliança eterna, dessa aliança duradoura. Do que é essa aliança? Por favor, vem agora e traga a sua fé. E tudo que eu quero é ser. Deposite a sua oferta. Teu para sempre, para todo sempre. Você traga a sua oferta e já vá ficando por aqui. Então leva-me mais perto, As moças desse lado, muito mais profundo. Quero te conhecer. as moças desse lado, os rapazes desse lado. Conhecer. E
E os casais atrás, os rapazes solteiros, os moços solteiros, as famílias que são casadas atrás. Venha para o altar. Pode vir para mais perto. Venha para mais perto. Veja a letra lá no telão e cante. Enche o meu ser e me renovou, me renovou. E tudo que eu quero é ser teu para sempre, para todo sempre. Então leva-me mais perto, muito mais profundo. Quero te conhecer, te conhecer. Pois tu és muito mais doce que tudo que eu conheço. Quero te conhecer, te conhecer. Então leva-me mais perto, muito mais profundo. Peça a Deus agora. Te conhecer, Peça isso a Ele. te conhecer. Pois tu és muito mais doce que tudo que eu conheço. Quero te conhecer, te conhecer mais, te conhecer Oh, levante a sua mão. Levante agora para o alto. Tua presença é forte aqui. Tua presença é forte. Tua presença é forte aqui. Tua presença é forte. Tua presença é forte aqui. Tua presença é forte. Tua presença é forte aqui. Tua presença é forte. Forte vai nesse lugar, vai nesse lugar. Xararabarabá, orederebaxê, recatarabaçô, rebababaxerararabarabá, orarabaxerarabai, orabaiaxerararabai. Levante suas mãos. Deus está procurando a geração de Noé, a geração que vai salvar a família, a geração que vai construir um barco. Barco fala da sua vida, barco fala de ministério, barco fala de salvação para uma geração. Hoje Deus está aqui querendo construir em você a salvação. Quantos vão se levantar assim como Noé e vão dizer: eu quero ser santo, eu quero ser obediente, eu quero ter fé, uma fé que gere um milagre, uma fé que gere o impossível, uma fé que vai trazer resgate para minha casa, resgate para minha família. Agora, abra sua boca e comece a orar. Comece a orar. Eu quero ouvir você orando. Eu quero ouvir você clamando. Peça, peça, peça a Deus. Assim como Deus levantou, assim como Deus levantou a Noé, assim como Deus levantou a Noé.
Clame, clame, clame. Peça a Deus, peça a Deus que levante você, que levante você, assim como Ele levantou Noé. Assim como Ele levantou Noé, Ele quer te levantar hoje. Ele quer te levantar hoje. Ele está aqui, a presença dEle está aqui. Orabaxê, orabanaiaxê, oh, eramanaiaxê, andarabai. Seja santo, porque Ele é santo. Seja santo, porque Ele é santo. Orabaiaxê, andarabai. Gere um espírito obediente, um espírito que vai obedecer a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Peça a Deus agora fé, 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 para levar a palavra, para pregar a palavra na sua casa. Repete comigo. Senhor Jesus, assim como o Senhor levantou a Noé no meio de uma geração corrompida, que estava debaixo de pecado, e o Senhor levantou, achou graça de Noé. Senhor, ache graça, encontre graça em mim. Meu Deus, me ajuda a ser santo, a ser obediente, a ser fiel, a ter uma fé que gere milagre. Eu quero, Jesus, uma pessoa para minha vida inteira. E hoje eu entendo mais do que nunca o projeto que o Senhor tem na minha vida com a família. Eu quero a família segundo os padrões de Deus, a família segundo os princípios de Deus, a família segundo a criação de Deus. Eu quero essa família. Me dá essa família. Gera hoje essa família. Eu quero construir essa família. Eu quero construir esse barco. Eu quero ver a salvação entrando na minha casa. Eu quero ver a salvação entrando na minha vida. Eu não vou perecer. Eu não vou morrer. Nem a minha família vai morrer. Nem a minha família vai perecer. Eu vou viver o maior milagre, o melhor resgate. Eu vou viver. O Senhor te diz: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero agir na tua vida. Eu quero fazer cumprir as minhas promessas na tua vida. Quando eu te pedir o teu coração, não endureças. Dá-me o teu coração. Simplesmente diga sim à minha voz. Te posiciona, te levanta, muda a tua atitude. Hoje você tem sido mais um no meio de uma geração, mas eu te levanto para fazer a diferença nessa geração.